Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre aqui na Santa Cecília TV, você com a gente de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, você sabe, programa ao vivo com as personalidades da região, gente que é notícia e que traz sempre para você um conteúdo importante para o debate que a gente faz em cima dos temas, dos assuntos, da pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, dos temas de interesse nacional também. Reprise do Ponto de Vista, também de segunda a sexta-feira, às 20 horas, 8 da noite, portanto. Nessa edição, espaço aberto para a gente falar sobre empreendedorismo, networking, uma série de coisas importantes que estão acontecendo, não é de hoje, não é, já é de algum tempo, mas que com certeza o interesse é mais focado, claro, a empresários de maneira geral, mas o público que nos assiste, que nos acompanha, tem também, claro, a necessidade de receber esse tipo de informação, que é muito interessante, muito bacana, em cima de um evento que nós vamos ter aqui na cidade na semana que vem, na próxima terça-feira, um seminário regional Empresários em Foco. Está conosco aqui José Daniel, que é diretor consultor da BNI, na Baixada Santista, um dos organizadores aí do evento e vai explicar muita coisa para a gente ao longo do programa. Prazer revê-lo, tudo bem, Daniel? Prazer, Boturão, prazer mais uma vez estar aqui, compartilhando aí práticas de network, falando um pouquinho mais sobre network, sobre empreendedorismo e fomentando aí o comércio local, né, empreendedorismo local. E boa tarde a você, boa tarde aos amigos aí, companheiros que vão estar discutindo sobre esse tema extremamente importante. Muito bem, Daniel conosco, José Daniel, e aqui à direita o Eduardo Brena, advogado, e que também está inserido nesse contexto, nesta fase de organização deste evento importante que vai acontecer aqui na cidade. Tudo bem, Brena? Prazer vê-lo. Tudo bom, Boturão? Boa tarde, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, obrigado pela oportunidade dada aqui pela Santa Cecília TV. Eu faço minhas as palavras do Zé, do Daniel, no sentido de que a gente precisa abrir os horizontes do empresariado santista. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade e com essa possibilidade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a vocês por estarem participando com a gente aqui e trazerem aí, quem sabe, não é, uma nova luz na caminhada aí do empresariado de maneira geral aqui na cidade, em toda a nossa região. E o Marco Santana conosco, não é, sempre lá na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação também. Tudo bem, Santana? Tudo bem, vamos debater um assunto muito rico hoje, que interessa diretamente a todos nós que estamos no mercado de trabalho. Vamos ver como encarar esses novos tempos com as modernidades, com as novas tecnologias e também com as novas relações de trabalho, né? Um agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo, convido a você a participar do Ponto de Vista pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Para você que está na reprise e acompanhando a gente, já com uma série de informações, né, importantes ao longo do dia, boas, más, enfim, né? Boa noite para você também que está conosco aí, tá certo? Bom, BNI quer dizer o quê? Business Network International. Ah, tá. Business Network International. É a maior organização de networking aí do mundo, de forma estruturada. A finalidade é fomentar o mercado, é criar um grupo de empresários aí para a gente poder fomentar, e cada um no seu ramo de atividade. Existe aí há mais de 30 anos no mundo inteiro, tem espalhado aí Canadá, Inglaterra, China, Japão, né? E no Brasil aí é recente, tem pouco mais de 6 anos. Tá, e surgiu, como você disse, em outros locais do mundo, está bem desenvolvido, bem avançado, mais do que aqui, me parece, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nosso fundador, o Ivan Misner, na verdade acabou criando o BNI por uma necessidade própria dele, e muitas pessoas viram no BNI uma tábua de salvação, talvez, uma grande possibilidade de estreitar novos relacionamentos. Então o Ivan acabou difundindo, contribuindo para a abertura de novos grupos, e isso veio vindo aqui no Brasil, claro, para nós sempre chega um pouco atrasado as modernidades, né? Mas graças a Deus chegou. Então estamos aí com essa novidade a ponto de contribuir com o empresariado santista agora. Para baixo da linha do Equador as coisas demoram um pouco mais, né? São um pouco mais lentas, mais demoradas, infelizmente, né? Agora, estamos falando de empresário, né? Quando você fala em empresário,
logo vem à mente o Itaú, né? Vem à mente a Volkswagen, vem à mente aí o Hermínio de Moraes, falecido, mas a família continua, enfim. Mas não é isso, né? Não. Na realidade, você tem diversos tipos de empresário, atividades diferentes. Você tem um advogado nas especialidades, seja um tributário, seja empresarial, como o Breno aqui, contador, um veterinário. Então, são diversas atividades, cada um no seu ramo de atividade. Então, não há concorrência interna. Atualmente, na Baixada Santista, nós temos aí equipes, uma equipe em São Vicente, 4 equipes em Santos, o Breno me corrige se eu estiver errado, e mais uma equipe que foi lançada recentemente na Praia Grande, né? E temos equipes ainda em formação no Guarujá. Então, a finalidade é aqueles empresários no núcleo deles, tá fazendo indicações, referências, num ambiente de alta confiança, na verdade, porque a gente, hoje em dia, a indicação ela é fundamental, o marketing boca a boca, quem é que não depende da indicação, né? Mas é uma indicação que seja credível, né? Que sejam profissionais realmente sérios, com um trabalho que executa. Então, tem toda essa metodologia, toda essa preocupação na indicação, na referência, né? Então, atualmente são uma equipe em São Vicente, são 4 equipes em Santos e uma equipe em Praia Grande. Então, estão aí expandindo no estado de São Paulo, Rio de Janeiro também, Espírito Santo, tem outras localidades. Daniel, na verdade, se a gente parar para analisar, essa rede de relacionamentos transversa, né? Na verdade, não é uma grande novidade. Existem outras entidades como Rotary, Lions, outros grupos de servir que fazem estimulam essa conexão entre profissionais de diferentes áreas, advogados, pessoal do porto, pessoal do café, assim por diante, médicos, dentistas, né? Assim por diante, cria um ambiente para que eles possam se interrelacionar e a partir daí criar oportunidades de negócios, né? Eu queria saber de você qual a diferença desse tipo de clube de servir, o Rotary, o Lions, do BNI, e explicar também como é que é a dinâmica dos encontros de vocês, como é que vocês fazem para fomentar novos negócios. Bom, não tive o prazer ainda de participar, conheço um pouco sobre essas outras organizações que você mencionou, né? Mas o maior diferencial é que nós temos controle de todas as operações que são feitas. Então, cada membro, quando ele entra comprometido. Então, existem técnicas de network, existe treinamento voltado para esses empresários, de forma que eles possam contribuir. O lema do BNI, né, o nosso foco é o Givers Gain, né, que é ganhar contribuindo. Então, primeiro a gente contribui com as pessoas para que elas sejam gratas e acabem automaticamente contribuindo, dando aquele retorno, né? Essa foi o seu primeiro questionamento. E como que funciona a questão da dinâmica da equipe, né? É uma reunião pautada, ela começa pontualmente às 7 horas da manhã, a gente pede até que chegue um pouquinho mais cedo, né? Algumas equipes se reúnem um pouquinho mais tarde, mas basicamente começa às 7 da manhã e vai até às 8h30 da manhã. Por que a gente fala para chegar um pouquinho mais cedo, às 15 para as 7? Que é o famoso Open Network, que a gente chama. Que é a oportunidade de você estar se apresentando, né, conhecendo os membros da equipe, que aí ela começa pontualmente. Tem um cafezinho também, né? Tem um cafezinho para aproveitar, exatamente. Indispensável, cafezinho indispensável. Porque são poucos aqueles que conseguem tomar um café, né? Café de madrugada é triste. De madrugada, né? É complicado. Mas é 15 para as 7, então você pega o cafezinho, leva até a sua cadeira, ali o seu espaço, a sua mesa, e você pode tomar o café enquanto você vai acompanhando a reunião. Aí tem ela é pautada, né? Por isso que a gente pede que chegue também no horário, porque como ela é pautada, se a pessoa chega atrasada, ela acaba perdendo e pode não entender a metodologia. Então, a gente acaba seguindo. Eu acho que até o Marco falou sobre a questão do Rotary, são entidades extremamente que ajudam a fomentar, né? A gente até convida para que outros empresários dessas entidades elas acabem participando, mas o maior diferencial do BNI eu entendo que seja o controle, né? Então é muito controlado, os membros têm uma obrigação, eles têm metas também, né? Porque não é nem net sit, nem net eat que a gente costuma falar, né? Você não vai lá nem para ficar sentado e nem para ficar comendo, você vai lá para trabalhar pela equipe e aí você acaba criando esse relacionamento network, como o Botorão falou no começo aí, é a tendência, né? O marketing, o relacionamento
a gente vê que a maioria só se fala nesse assunto, né? Diga, Santana. A ideia é que você amplie a carteira de clientes do seu amigo, do seu colega de grupo, seria mais ou menos isso? Exatamente. Você conhece um médico, mas o médico conhece de vários outros médicos que podem ser seus clientes e assim por diante. Exatamente. E não só isso, a gente costuma falar dentro do BNI, que toda pessoa ela deveria ter a oportunidade, né, de conhecer uma equipe. Porque a ideia não é que os membros da equipe vendam para esses convidados, mas para eles que conheçam a metodologia e a consequência acaba sendo consumir. Então a gente costuma falar que quando os convidados eles vão nas reuniões, eles acabam até que se interessando pelos produtos ou serviços daqueles membros, né? Eu vou dar um exemplo prático. Às vezes você tem uma pessoa que acabou de mudar para a cidade, que, né, Santos recebe às vezes investimento de fora, e o empresário chega aqui e aí ele fala, ele precisa de um empreiteiro, ele precisa de um arquiteto, ele precisa de um contador para abrir a empresa dele, ele precisa de uma gráfica para imprimir os cartões dele, e ele precisa de todo um pool de atividades. E dentro do BNI ele vai encontrar isso, seja a empresa de recrutamento e seleção, que vai fornecer o serviço, seja uma assessoria de imprensa para poder divulgar o trabalho dele. Então, a ideia é essa, para que ele possa consumir. E já aí ficou mais interessante, né? Gira uma assessoria de imprensa e tal. Exatamente. Se bem que o Daniel está muito bem servido aqui com a Tatiana. Não para o Daniel, para outras pessoas, né? Outros empresários, advogados, médicos. Isso aí. Sim. Estou bem servido. Está muito bem atendido aí, Tatiana Lopes. Tatiana Lopes aqui está bem atendido, sem dúvida nenhuma. Agora, a pessoa que chega lá, de princípio, quer oferecer o seu serviço, ampliar a sua rede, ele se apresenta ao grupo, não é? Diz o que faz, enfim, a dinâmica é mais ou menos parecida com isso que eu falei. Não, tem outros aspectos também que você queria que você colocasse. Para não me tornar repetitivo ou chato. Eu só quero retornar um pouquinho antes na questão da diferença entre Rotary estou dizendo Rotary especificamente, porque meu pai foi presidente dos Rotary Santos Praia, a minha mãe foi presidente da Associação das Famílias dos Rotarianos, então eu conheço bem esse ambiente. Eu costumo fazer a seguinte comparação. O BNI, ele é o inverso do Rotary. Porque o Rotary foi criado com uma função de assistencialismo e que acaba estreitando relacionamentos. O BNI, não. Ele foi criado para estreitar relacionamentos e, consequentemente, pela amizade que se cria e pela intimidade que se cria, acabamos também fazendo o assistencialismo. Então, é uma maneira estruturada e provavelmente a única que a gente conhece, né, Daniel? Sim. De explorar quase 100% do marketing boca a boca, que é a principal maneira de se fazer o boca a boca. Aliás, o que me convenceu a entrar no BNI foi justamente essa pergunta: quem na sua atividade, mais de 50% depende de indicações? Eu, como advogado, falei assim, o meu é 100%. 100%, claro. Então só para reforçar o que o Daniel falou. Agora, em relação às reuniões, evidentemente que o propósito é os membros se apresentarem. Agora, quem vai como convidado também tem a possibilidade de dizer qual o seu ramo de atividade e se apresentar rapidamente, de conhecer a reunião, mas, claro, o importante, e acho que o que surte efeito, é o empresário fazer parte de uma equipe justamente para a gente estar dentro das métricas que o Zé Daniel falou. Exatamente. Até complementando o que o Brena falou, existe um código de ética, né, que ele deve ser seguido pelos membros, né? Então, esse código de ética ele é fundamental. Dentro da minha equipe, eu faço parte de uma comissão, porque, como eu falei, existe o presidente, existe o vice-presidente, o tesoureiro, e aí existem algumas comissões, comissão de anfitriões, comissão de membros. Eu faço junto na minha equipe, que eu faço parte, porque eu também tenho eu não sou só diretor consultor, eu represento a minha empresa também dentro da minha empresa equipe, qual é? José Alves Contabilidade, em São Vicente, né? Então, assim, eu faço essa questão dentro da equipe, eu faço essa função de avaliar os candidatos junto com a comissão. Primeiro eu recepciono esses convidados e depois a gente avalia esses convidados para verificar se eles realmente seguem o perfil, que isso é o mais importante, né? Então, esse código de ética é fundamental. E aí o Brena tem uma comissão que faz
o filtro aí? Sim, existe um formulário de candidatura onde ele preenche com essas informações e aí tem algumas referências comerciais e fora isso a gente ainda faz algumas pesquisas para verificar a questão da idoneidade, né? Porque isso é importante, a diferença, a questão da experiência da pessoa, isso é fundamental para ela dar continuidade. Daniel da comissão, não? O Brena? Eu também, o Brena também. Coincidentemente, eu sou coordenador da comissão Eduardo Brena. Eu também sou coordenador da comissão de membros, agora a partir dessa semana. Você é muito exigente, pelo jeito. Eu sou, porque, Boturão, como é possível você fazer uma referência para uma pessoa que é inidônea? Isso aí quebra totalmente o nosso sistema. Então, a idoneidade daqueles que querem participar é fundamental em todas as áreas, principalmente no BNI. É importante essa colocação, né, Santana, porque no momento em que nós estamos vivendo neste país, né, nunca antes na história deste país, como diria, né, o nosso ex-presidente, né, passamos por uma situação como essa que estamos vivendo hoje, né, crise política Lamentavelmente. Inacreditavelmente grande, né, e parece que interminável, e a crise econômica, e a gente não sabe onde é que... Vem uma luzinha no final do túnel, vem uma bomba na política que derruba tudo, entendeu? É uma situação absolutamente difícil. Todo mundo acha que todo mundo é ladrão, não é? A situação está mais ou menos nesse pé no país, né? É importante deixar isso claro, reforçar isso, né? É bem interessante o que você está dizendo, porque o que a gente consegue dentro do BNI? Nós criamos um sistema onde você confia na pessoa. Porque ninguém entra num grupo e sai recebendo um monte de referência. Isso não acontece. É o que a gente costuma fazer a comparação. No BNI, os membros são agricultores. Então, você planta uma semente, você rega aquela sementinha e, aos poucos, ela vai frutificando. Porque isso justamente o que é? Você criar a confiança junto aos membros do seu grupo para você ser uma pessoa referenciável. Para as pessoas terem confiança em te fazer uma indicação de negócios sem pestanejar, de olhos fechados mesmo. E você sabe que a confiança, ela reduz em 50% o tempo de um fechamento de negócio. Claro. Você já entra mais desarmado na conversa, na reunião. Enfim, eu ministro alguns treinamentos também para algumas equipes. Eu tive a oportunidade de ir no BNI Elite, que é do Brena, né? Fui no BNI Águia da Praia Grande também, já fui no BNI Indique São Vicente. E aí, no BNI Indice eu também tive o prazer de ir. E aí a gente acaba fazendo alguns treinamentos, e num dos treinamentos que eu falo, eu falo sobre isso que a gente ministra. A gente fala assim, no dia a dia as pessoas são gratas. Quando você faz uma indicação, as pessoas acabam sendo gratas a você por aquela indicação. E elas não sabem como retribuir. Né? E dentro do BNI, essa gratidão, ela vem através de referências. Então, quanto mais a pessoa se sente grata, mais ela fica focada em te ajudar no teu negócio, em ajudar com você prosperar. Uma espécie de corrente do bem, né? Exatamente. O Daniel falou uma coisa interessante, que, logicamente, todos que estão no grupo ali, eles torcem para o sucesso pessoal, mas também do sucesso do seu colega de grupo, né? E você falou que observou bem que existem metas, né? Quais são as metas do integrante do grupo? Falando assim, generalizando, o Brena vai ter que me ajudar um pouquinho aí, porque vai ser difícil para mim. Existem algumas metas, não só de agradecimento, de agradecimento do negócio fechado, que são, assim, o número de referências que cada membro tem que gerar para a equipe, tá? O número de convidados que ele precisa trazer para dentro da equipe, aí agradecimento do negócio fechado, existem alguns números, né? É que falar agradecimento do negócio fechado, unidade de educação, talvez as pessoas não vão entender. Por isso que a gente convida para conhecer a reunião. Nós temos alguns parâmetros, né? É isso. E o que acontece? Nós parametrizamos de verdade tudo que o BNI mediu, que vem de mais de 30, são 32 anos de organização, e identificou como importante para o sucesso do grupo. Então, nós temos metas de geração de negócios, mas temos metas de presença, metas de indicações e metas da pessoa unidade de educação, que significa dizer que a pessoa estuda a sistemática para não ficar para trás. Então, a gente tem metas de tudo isso.
A pessoa não vai cumprindo as metas, não vai atingindo as metas. Então, temos um sistema de você veja bem, eu não quero que as pessoas, eu não quero que as pessoas se assustem dizendo que eu não vou entrar para uma coisa dessa ficar estressado. e vou trabalhar mais para o BNI do que para o meu negócio. Não. Tomar calmante antes da reunião. Podem todos ficar absolutamente tranquilos, sossegados, muito pelo contrário. Eu imagino que quanto mais a pessoa contribui para o grupo, mais também ela acaba se beneficiando. Né? Exatamente. A partir do momento que ela indica possíveis clientes para os seus colegas de grupo, ela também vai ser beneficiada porque vários outros colegas vão indicá-lo como profissional para prestar serviço, oferecer produto para outras pessoas e ampliar seu leque de clientes. Exatamente isso. Então nós temos metas mínimas, individuais, metas de grupo, mas assim, facilmente atingíveis, né? Ninguém precisa ficar preocupado. Exatamente. Não é a meta dos bancos privados, não. A principal é a presença. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Esse é um ditado antigo e absolutamente correto. Vamos fazer o primeiro intervalo? A gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Mentira tem perna curta. Disseram para você que, tirando o PT do governo, tudo ia melhorar. Mas a economia piorou, o desemprego piorou, a vida ficou mais difícil. Aprovaram a terceirização para tirar os direitos dos trabalhadores. Quer acabar com a sua aposentadoria. O Brasil está regredindo ao início do século passado. É hora de lutar para garantir os direitos do povo. Tenha certeza, o PT vai continuar ao seu lado. Muito bem, a gente volta aqui com a sequência do Ponto de Vista, o segundo bloco. Um prazer recebendo o Zé Daniel, diretor consultor do BNI aqui na região. E à direita aqui o Marcelo, estou com o Marcelo na cabeça. Né? Meu irmão famoso. É irmão do Marcelo Breno, né? O médico veterinário, um dos maiores especialistas em dengue, eu acho, desse país. Né? Mas aqui é o Eduardo Breno, advogado, e que também atua com um dos coordenadores desse evento que nós vamos ter agora no dia 11, terça-feira, aqui em Santos, o Seminário Regional Empresários em Foco e Mendes Convention, né? Mendes Convention Center, lá na Francisco Glicério 206, todo mundo sabe onde é. O evento começa às 8 horas da manhã, vai começar um pouquinho mais tarde, né? A ideia é que comece, a gente marca às 8 horas, né? Dá tempo de pessoal pegar, na verdade, pegar os seus lugares, o material, credenciamento, né? E logo em seguida já começam as palestras aí. E vamos ter aqui presença de algumas figuras de destaque, o nosso habitual comentarista aqui, não é, Santana? De Economia, professor Adalto Correia Souza Júnior, que é o vice-reitor da Unimonte, vai falar, eu acredito sobre aspectos econômicos. Sim, sobre as mudanças, né? na questão econômica, as previsões aí, né? Tendência do mercado. Essa coisa toda. Ele vai falar um pouquinho mais. E temos o Christian Barbosa, que é uma figura internacional, né? Santista, filho do nosso amigo, companheiro Américo Barbosa, da Ego Comunicação, e consultor empresarial. Ele colocado aqui pela organização do evento, e é mesmo considerado um maior especialista em produtividade do Brasil. O que significa essa coisa? A produtividade, isso quer dizer exatamente o quê nesse aspecto aqui? Que vai ser focada a palestra do... Na realidade, ele vai falar um pouquinho mais de como gerir seu tempo para ter maiores resultados e melhores resultados. Gerir o tempo, é verdade. Então, você acabar administrando de forma que você consiga fazer tudo, né? Então, não fala, poxa, pena que o dia tem só 24 horas, né? Os maiores gargalos das pessoas é esse, né? Administrar o tempo, meu dia tinha que ter 48 horas. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, e o Christian, ele dá dicas fundamentais de como você ter um dia de 24 horas produtivo. O grande mantra das pessoas é, eu não tenho tempo, né? Mas, na verdade, ela percebe que tem uma série de tarefas ali que são completamente dispensáveis ou complementares, e elas
deixam de focar o que realmente é fundamental. Aí surge esse mito de que as pessoas não têm tempo. Né? Já escutei até, de madrugada você está fazendo o quê? Está dormindo? Né? Então tem que trabalhar, Então, na verdade, ele vai dar essas dicas aí de como administrar o tempo aí de forma produtiva. Né? Ele é um dos maiores especialistas, considerado um dos maiores especialistas aí. Os vídeos dele nas mídias sociais aí estouram, né? De compartilhamento, de curtidas, né? Então é bem bacana, vai ser uma experiência. Eu acho que vale a pena, pelo evento, né? Sem descartar ninguém, pelo amor de Deus, mas só a palestra do Christian Barbosa vale o evento, né? Vale. Porque é um especialista nesse tema, na administração de tempo, de cada um de nós, e que raramente você consegue pegá-lo aqui, né? Nós tentamos encontrá-lo, né, Santana? Até porque ele pudesse participar, mas ele chega, acho que em cima da hora, né? Não é isso? Isso, é. Deve chegar um pouquinho antes, porque ele vai administrar o tempo direitinho para chegar uns 10, 15 minutos antes, tomar um café, entrar e fazer a palestra. Né? Nós tivemos um bom poder de convencimento sobre o Christian, para ele poder nos apoiar e poder contribuir com o empresariado santista, porque a renda desse evento será beneficente, revertida à Casa da Esperança. Casa da Esperança. E esse talvez foi o melhor argumento para que ele pudesse dar o prazer de divulgar e de contribuir conosco e com esses conhecimentos aqui, porque senão é muito difícil que ele possa mesmo estar presente em um evento, se não for por uma situação, a não ser, e bem caro, né? Se por outras situações, talvez teria o custo do evento seria o que está sendo cobrado é um valor, enfim, mais para ajudar a Casa da Esperança mesmo. Então, só por ele já vale. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Christian Barbosa, quando nós temos um programa noturno aqui na casa, a partir das 10 da noite, e realmente é um tema muito interessante, né? Essa coisa que ele conseguiu desenvolver para poder equilibrar o tempo, os horários da pessoa durante o dia não precisa ter 48 horas, coisa nenhuma, desde que você se organize direitinho e tenha inteligência, né, e capacidade, até emocional, para conseguir equilibrar a sua agenda, equilibrar o seu horário, e saber também, né, que onde cabe 5, não cabe 10, tá certo? Você não vai fazer 10 compromissos se o dia não tem 48 horas para isso, tá certo? Então, tudo isso faz parte, mas palestra muito interessante, a entrevista dele comigo deixa saudade, queria muito que ele pudesse participar aqui, mas a gente vai articular direitinho para trazer o Christian Barbosa futuramente aqui. Terça-feira você já combina com ele, né? Terça-feira? Provavelmente ele deve estar embarcando para algum canto do planeta, né? Vai ser interessante o Christian Barbosa. Uma vez ele deu uma entrevista para a gente do Jornal da Orla para falar sobre o modo como as pessoas se relacionam nos dias de hoje e ainda mais com as novas tecnologias, principalmente a internet, né? Porque muitas vezes, ainda mais com redes sociais agora, a internet, em vez de ser uma ferramenta de trabalho, acaba sendo um atrapalhador, que a pessoa fica ali na rede social ou não se organiza para ler os e-mails, né? Então acaba acabando a produtividade dela, né? Nós estamos quase dando a palestra no lugar do Christian. Deixa um pouquinho para ele. Fazendo só o briefingzinho para ele poder dar o tempero para o pessoal que for palestrar lá. É importante. Isso aqui é um convite, né? Exatamente. É um convite. Vamos mostrar o convite aqui, né? Do evento. Aqui, nessa aqui? Ou na outra aqui com... Onde que eu vou? Aqui? Dá para pegar aqui? E o convite tem uma série de frases que você não pode observar, uma série de palavras que você não pode observar aqui, né? A maioria delas são palavras-chave para essa discussão, esse debate aí do networking, do empreendedorismo. Então eu notei aqui conhecimento, empreendedorismo, já falamos, oportunidade, não é? Não deve perder o cavalo passou selado, monta, investimento, negócio, informação, conteúdo, know-how, contatos, redes, metas, planos, que deve ser o planejamento, né? Que cada um precisa ter na vida, senão se esborracha, não tem como. Estratégia, também é importante para todo mundo, em qualquer área de atividade, né? Eu só não vi uma palavra aqui, emprego. A oportunidade aparece lá. O emprego acabou? Eu acho que... Emprego como a gente está acostumado, né? O cara vai lá, leva a carteira, formal, né? Registra no ministério, essa coisa toda. Horário. Eu acho que Horário, a gente sente o mercado reaquecendo, né? Você comentou no começo do programa, né? Que quando a gente sente que as coisas estão melhorando, vem sempre uma bomba aí e acaba
né, dando aquelas... Mas a gente tem sentido que os números estão voltando, que o emprego está voltando, né? Eu gosto de falar também, assim, até mesmo as pessoas que têm interesse, porque acaba despertando até propriamente o interesse daquele desempregado no empreendedorismo, né? Então, quem pode participar, quem pode conhecer... Qualquer pessoa, um amigo, um parente, qualquer pessoa pode estar conhecendo. E para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho e têm a dúvida se vai empreender ou não, né, Brena? Eu acho que a oportunidade de ir lá, de conhecer e que acaba despertando o interesse de ela acabar empreendendo, né? Então, acho que isso é importante. E fomentar, né, o comércio legal. Santos tem o privilégio de receber essa metodologia americana. Eu acho que é um privilégio muito grande. Para a Grande recentemente recebeu, né? Então, eu acho que isso daí ajuda o comércio local, ajuda o empreendedorismo local. Então, aproveitem a oportunidade, né? E, como você falou, especialistas como esse aí, né? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver. Não, realmente, né? Mas empreendedorismo, se fala muito nessa coisa de empreendedorismo, né? O governador Geraldo Alckmin é um dos que mais bate nessa tese, né? Que é preciso criar na cabeça das pessoas essa cultura do empreendedorismo, enfim. Mas para a pessoa empreender, há uma série de necessidades, não é, Breno? Sem dúvida. Esse é um tema que acho que podia ficar o programa inteiro falando. Mas eu vou tentar dar a minha opinião. Eu enxergo que o problema é que o empreendedor, ele normalmente ele tem a ideia, a noção de que quer fazer alguma coisa. Não quero trabalhar para alguém. Tem muita gente nessa situação e está trabalhando e aquilo é um fardo para ele. Só que, primeiro, ele não sabe o que fazer. Em segundo, mesmo que ele saiba, ele entende que ele não tem as condições para desenvolver esse empreendedorismo, porque ele não tem um ponto de partida. Eu diria que o BNI dá um grande auxílio, dá um grande ponto de partida, justamente porque você se associa a outras pessoas e, aliás, o Zé comentou isso no começo da fala dele. Então, a gente citou profissões que são mais comuns, mas nós temos vários tipos de assessoria, vários tipos de empresas que contribuem com produtividade, com a parte comercial, com a própria gestão de empregados, e ele começa a enxergar soluções dentro daquelas pessoas que ele já criou um relacionamento de confiança. Então, as portas começam a se abrir dentro de um grupo do BNI. E eu fiz a rima sem querer, tá? Mas é verdade, né? Olha, você, a partir de amanhã, eu sou empreendedor. Não é assim. Não é assim. Tem que ter toda uma estrutura, você tem que analisar. O Sebrae é um grande parceiro do BNI, sabe? O Barreto mesmo, né? Já fez algumas palestras. A gente indica... Gente, o BNI não substitui o poder que tem o Sebrae, né, de orientação, né, Brena? É um grande parceiro, a gente indica mesmo, né? Associações locais também, né? Associação Comercial de Santos, Associação Comercial de São Vicente. Eu acho que são entidades de classe que ajudam o empreendedorismo. O que ele vai ali é para conhecer alguns profissionais, né? Agência, como eu falei, são outras atividades que vão ajudar a alavancar o negócio dele. Eu acho que isso daí é fundamental, mas Sebrae ninguém substitui. Eu posso até dar a minha experiência pessoal, se vocês me dão licença. Não. Eu, como advogado, e gozado, depois eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, 90% dos escritórios, pelo menos aqui na Baixada, tem essa cultura da coisa amadora. O cara se forma em direito, abre uma portinha e senta lá. E espera os clientes chegarem. Quando eu entrei no BNI, eu comecei a enxergar que isso não era suficiente. Que eu precisava me dotar de outras coisas, além de necessidades de serviço, por exemplo, ter um bom site. Senão você se torna um indigente virtual hoje. O Google tem mais de 2 milhões de procuras por mês. Como que você não tem um site responsivo? Se você tiver informação que hoje 85% das consultas são feitas pelo telefone celular. Então, tudo isso são informações que eu não tinha a menor ideia. E a gente acabou, graças a esse convívio, tendo a noção. Outra coisa que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de coach. Nunca tinha ouvido falar de coach. Acabei conhecendo um coach, passei por um processo de coach, aí passei por um processo, fiz um treinamento de liderança. Então, você vê, você vai crescendo pessoalmente e, consequentemente, profissionalmente.
E é importante falar, pontuar que, como o Brena falou, são as indicações, as referências acabam vindo. Essas pessoas já precisam contratar um profissional. Então, tanto quando o Brena na parte de direito, eu como contabilidade, a gente sabe que a gente tem um problema muito sério com questão ética, né, profissional. Isso é importante a gente frisar, né? E, então, a gente trabalha com esse... Muito pelo contrário, tanto o Brena quanto eu, a gente cobra convidando os colegas. Eu estou até chato, incisivo, eu convido outros contadores, porque para conhecer mesmo, para ter as oportunidades também e por questão de relacionamento. Então eu acabo, eu falo, pô, você não foi ainda me visitar lá, vai lá, tem uma oportunidade para você, porque tem as vagas em aberto, né, de outros âmbitos, e a gente fortalece o nosso relacionamento até mesmo com os colegas de classe. Então eu acabo até pegando pesado, pô, não vai lá, assim. Você apela que nem eu, né? Eu apelo. Pô, você não vai me prestigiar. Faço até aquela pressão psicológica, né? Porque eu acredito muito no BNI. Então, eu acho que todos deviam ter a oportunidade de conviver com isso. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo hoje no Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a palavra, até por conta da situação econômica do país, a palavra acabou sendo um pouco banalizada, né? Porque muitas vezes a pessoa está no mercado formal de trabalho e ela é expulsa do mercado formal de trabalho, e aí em legítima defesa, ela acaba sendo forçada a virar um empreendedor. Só que, na verdade, apenas boa vontade, né, de força de vontade ali, vontade de sobreviver, de dar certo, não é suficiente. A pessoa ela tem que se municiar de ferramentas, de investir na inovação para poder se diferenciar no mercado de trabalho, para poder realmente ser um empreendedor. O outro lado também que é um pouco perverso, que no mundo atual, muitas empresas, naquela tentativa de enxugar gastos, né, acaba sobrando para quem? Para o trabalhador. Então, na verdade, ela obriga a pessoa a ir para o mercado terceirizado, né, a chamada pejotização, quando, na verdade, a pessoa continua tendo aquele vínculo com a empresa, com os mesmos deveres, mas sem os direitos. Então, eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, tem que lembrar da palavra inovação e qualificação, porque senão a gente fica apenas dando passos no lugar, né? Exatamente. Não, isso daí é fundamental, por isso que a gente eu insisto que essa questão de empreendedorismo que você falou, é empreender com responsabilidade, né? Na verdade, porque a gente tem anos de mercado, já está há muito tempo no mercado. Eu tive a sorte de poder dar continuidade na minha atividade, a contabilidade. Foi uma sucessão, meu pai contador há muitos anos, então eu acabei pegando essa sucessão. Mas para aqueles que desejam empreender com responsabilidade, né, e estruturado, né, de crescer de forma estruturada. Acho que isso daí é importante, né? Por isso que a gente sempre fala, pô, o Sebrae tem várias ferramentas, é importante, ele ensina desde a parte de orientação na abertura, não substitui o trabalho do contador, mas ele orienta nesse sentido e cursos de aperfeiçoamento para que a pessoa possa ter sucesso no negócio dela. Eu falei isso porque eu lembrei agora, tem um comercial vou até falar aqui do Santander, né? Que é aí que até o Lázaro Ramos que narra, que ele fala assim, no passado ser rico era sinônimo de ficar de pernas pro ar e deixar de trabalhar, né? Exatamente. Só que, logo na minha vez, quer dizer, agora eu vou ter que pegar o pesado ali, vou ter que gerar a minha renda, né? Então é justamente isso. Então, acho que o grande desafio do empreendedor é você realmente continuar trabalhando, mas sempre tendo em conta a inovação e a sua qualificação pessoal, né? Eu posso até citar também, porque a gente está falando nessa questão de ir a uma reunião, desperta interesse para o empreendedorismo, mas vou falar também o outro ponto de vista, que é o ponto de vista da pessoa que não se identifica com o empreendedorismo, mas identifica uma oportunidade. Recentemente eu convidei tive uma convidada que eu falei, vai lá, que ela acabou de perder seu emprego, uma representante comercial excelente, de alto nível. Eu falei, poxa, vai me visitar lá, vai lá tomar um café, porque eu acho que pode ter uma oportunidade para você. E ela acabou tendo um contato com uma empresa lá dentro, e essa empresa estava precisando de uma representante comercial e ela acabou conseguindo essa vaga, né? Então, pela experiência, 15 anos numa empresa, né? E isso é uma bagagem muito grande, e ela acabou. Então, aquela pessoa que poxa, mas eu vou fazer o que ela não tem o perfil, mas também pode surgir uma oportunidade também, de repente, lá dentro, né? Aconteceu, mas pode acontecer também com outras pessoas, né? Acho que isso é importante de mencionar. Você é atleta ou... Eu corro ocasionalmente. Ocasionalmente?
Por acaso o Fernando Tuso está te mandando uma mensagem aí? Eu Você já mandou para sou você? atleta e adivinho. Não, meu celular você sabe que eu deixei ali. É verdade. Eu sei, o Fernando, inclusive... Por que você matou isso aí? Pode, porque eu conheço bem o Fernando Tuso, é um grande amigo. Um beijo para você, Fernando. Desculpa a minha ausência essa semana nas corridas. Viu? Agora, voltando aqui ao empreendedorismo, que o Fernando fica agora vai ser a semana inteira ou um mês e me apurrinhando. O que nós queremos plantar com o Empresários em Foco é essa semente. De empreender com responsabilidade. BNI, não? Já levei. Né? Já foi a uma reunião minha, porque é muito meu amigo, né? Ele foi me prestigiar. É lógico. Porque ele não precisa, que você sabe que ele já está rico. Mas a gente quer plantar essa semente com 4 pilares importantíssimos para o empreendedorismo com responsabilidade e levando-se em consideração que é um evento que deverá contar com mais de 800 empresários. Vocês imaginem a possibilidade de fazer contatos, que vai ser única na Baixada Santista. Não sei de nenhum evento que tenha organizado estruturalmente um encontro dessa natureza. Eu queria fazer só um parênteses, né, que acho que é importante. Eu queria que o Breno me ajudasse também nesse sentido, só para a gente falar também dos organizadores que ajudaram para que esse evento acontecesse. O próprio diretor executivo, que é o Alexandre Mantovani, a doutora Vanessa, né, que é diretora consultora, o Alessandro Gonçalves, que é diretor consultor também, o André Luiz Mantovani também, que é diretor consultor, né? E as equipes, né? Que sem elas... nós temos tantos envolvidos que não falar de alguém seria injusto, viu? Só falar o nome das equipes, né? Porque então, senão é BNI+, o BNI Indice, o BNI Target, o BNI Indico, Elite e o Águia. E o Águia. Então, são as equipes que ajudaram aí para fazer isso acontecer, engajamento, todo o empenho deles foi fundamental para que esse evento pudesse acontecer. Quantos profissionais hoje estão interrelacionados nesses grupos aí? 202 empresários. 202? 202, espalhados entre essas equipes, né, na Baixada Santista. É um número bastante razoável, não me parece, né? A ideia é, até o final do ano, aí, 350, né, nossa meta? 350 empresários até o final desse ano aí. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Segundo break aqui, a gente volta na sequência com o terceiro bloco do nosso ponto de vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Participação é a afirmação de uma missão mulher com muito respeito. Eu sou a sua irmã, eu sou a sua mãe, eu sou a tia do café. Quero liberdade, palavra mulher, direitos, mais direitos, igualdade de respeito, é o que a gente quer. Contra a reforma na Previdência, mulheres na rua. Você entregaria sua família para quem você não conhece? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso diariamente ao utilizar um serviço de transporte regular. Você acha isso correto? Os representantes dos taxistas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais enérgica para coibir essa ilegalidade que vem se expandindo em nossa região. Gostaríamos de pedir o seu apoio, que você entenda que táxi é legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Por isso, eu quero que você repita comigo, táxi é legal. Uma campanha da ACAT, Cooper, Onda Azul, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas. Muito bem, a gente volta aqui à sequência do Ponto de Vista, falando sobre o evento da próxima semana, dia 11, sobre o Seminário Regional Empresários em Foco, não é? Que vai abordar esses temas todos que a gente está discutindo aqui, a BNI e, claro, o empreendedorismo, o networking, enfim, todos os assuntos correlatos. Aqui o Christian Barbosa será um dos palestrantes, Marcos Martins e o Rafael Barreto, a gente ainda não falou sobre o que eles vão passar lá para as pessoas que comparecerem. O Adalto Corrêa, claro, já dissemos exatamente, vai traçar aí o quadro atual da economia pelo país. Surgiu uma dúvida aqui durante o intervalo, né? É o seguinte, você tem um médico pediatra, não é?
É uma pergunta? É a pergunta do Uriel Vilas Boas. Legal. O Uriel Vilas Boas pergunta como se faz entender os possíveis concorrentes em determinadas áreas dentro do grupo. Por exemplo, um advogado trabalhista pode ter 2 trabalhistas? Depende, né? Pode, né? Porque você... Deixa eu vamos tentar Deixa clarear a coisa. Especificar isso. Nós subdividimos as áreas de atuação em área principal e sub-áreas, vamos dizer assim. Então, claro, o advogado, em tese, termina a faculdade e está apto para exercer qualquer função, não tem especialização como outras, ou medicina, por exemplo. Mas existem vários ramos do direito. Então, evidentemente que pode haver em uma equipe mais de um advogado, desde que atue em ramos de direitos diferentes. No caso do pediatra, lógico, não pode haver 2 pediatras, mas pode haver um ebiatra, por exemplo. Ebiatra. Pode haver um médico especialista em outras áreas. Nós temos lá no meu grupo, por exemplo, situações clássicas. Nós temos uma coach que é aquela coach astrológica, que faz o coach individual, e uma outra pessoa do grupo que é coach, mas trabalha com treinamentos de alto impacto e treinamentos em grupo. Então, não se conflitam. Essas questões, eu posso garantir a vocês, não são os convidados ou os postulantes que resolvem. Nós sentamos internamente e procuramos ajustar as situações, porque a gente tem uma plena consciência que quanto maior o número de pessoas, maior as possibilidades de gerar situação de referência. E é isso que a gente quer. Então, se o cara vai lá e quer abraçar tudo, esse não nos interessa, né, Zé? A gente quer os especialistas e não os generalistas. Se tiver o pediatra, pode ter um cardiologista, pode ter um dermatologista, exatamente, pode ter um ortopedista, pode um de cada especialidade. É como o direito, tiver um trabalhista como você. Né? Eu, por exemplo, só atuo na área empresarial. Não faço a parte dos empregados. Quem atua na área para os empregados, normalmente vai poder fazer ele mais um. Será bem-vindo. Será bem-vindo. Criminal também. Parte criminal, penal, previdência. Sim. Tem tributaristas. Não são concorrentes entre si, evidentemente, apesar de serem advogados ou médicos, ou engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Enfim. Até no ramo de fotografia, a gente tem subdivisões. Foto e vídeo. Foto e vídeo, foto de criança, foto de casamento. Então, assim, o que o BNI busca são os especialistas. E quanto mais nichado for a atividade dessa pessoa, melhor. Eu vou dar de exemplo a minha atividade também, como o Breno deu. Eu faço contabilidade, mas eu não faço auditoria. Então, se tiver uma contabilidade que faça auditoria, será super bem-vinda na equipe. Né? Então, por quê? Porque não é uma área. Não faço contabilidade de posto de gasolina. Então, se tiver alguma contabilidade de especialidade em posto de gasolina, que é mais um nicho ainda mais específico, será super bem-vindo. Dá um exemplo de comunicação. A gente tem dentro da equipe, tem um setor de comunicação. Então, tem a parte que faz a parte de comunicação, por exemplo, a Elo, né, comunicação faz uma parte de comunicação da Tati, a Mintos Comunicação faz uma outra parte, e elas acabam trabalhando nesse núcleo e fazendo uma parceria. Então, isso acaba se fortalecendo. Aí tem espaço para outras agências que trabalham no ramo offline, aí tem um painel digital que trabalha com a parte de comunicação, então eles acabam se fortalecendo. Então, como o próprio Breno falou, quando você busca especialistas, a tendência é que o grupo cada vez cresça mais. Quanto maior o grupo, maior o número de referências. Recentemente a gente passou, o André Luiz Mantovani, diretor consultor junto comigo, ele passou uns números na unidade de educação, a Tati estava presente, e a gente estava falando, e ele passou os números, né, de uma equipe com 25 membros, que faturava R$1 milhão no ano, né, e uma equipe com 70, se não me engano, acho que é 70 membros, 55 membros, estava faturando acho que R$12 milhões no ano. Então, você percebe que o número dobrou, mas o faturamento foi 6 vezes mais. É matemática, né? É a progressão geométrica. Uma pessoa a mais gera 10 vezes mais possibilidade de referência. Você aumenta em 10 pessoas no grupo, a possibilidade de referência, ela decuplica. Exatamente. E acaba focando, isso acaba fomentando, acaba gerando mais referências. E importante, né? Referências qualificadas, que isso é a nossa maior preocupação. Referências qualificadas de negócio. Indicações, a gente tem um monte, mas referências qualificadas, a gente... Eu lembro de um período aqui em Santos, nós tivemos lá a criação do Alegra Centro, aquela movimentação para desenvolver o centro de Santos, enfim, né?
e havia uma briga interminável entre a prefeitura, a Secretaria de Turismo, principalmente, e os proprietários de restaurantes, que são empresários, tá certo? Da mesma maneira, não deixam de ser empresários. Empresários que investem, têm funcionários, essa coisa toda, visam lá o seu lucro, quem sabe até que tem um restaurante abrir o segundo, essa coisa toda, né? E eles se recusavam terminantemente, Santana acho que deve lembrar dessa, acho que vocês devem lembrar também, se recusavam terminantemente em abrir os seus restaurantes aos domingos, né? Era uma briga desenfreada, o secretário vinha para a televisão, o secretário, aliás, se não me engano, era o Luiz Guimarães. Luiz Guimarães. Ele comprou essa briga lá, falava com os caras ficaram irredutíveis e tal, não vai funcionar e tal. Aí abria um, mas 3 do lado não abriam. Aí abriam 2, mas 5, 6, 8, 10, enfim, não abriam. Enfim, há uma cultura enraigada aqui na cidade, enfim, não é? Que é meio complicado. Vocês enxergam essa coisa e essa necessidade de se mudar, não especificamente nesse tema, mas de uma maneira geral, a cabeça assim, do empresário, sei lá, do dono do restaurante, do hoteleiro, do dono da padaria, daquele que tem um mercado local, enfim, essa coisa toda. Vocês veem isso, não? Então, diga aí a sua opinião. Tem uma opinião bastante forte sobre o assunto. A gente tem em Santos uma cultura de negócios, de comércios, que vem da década de 50, a grande maioria daqueles que conseguem sobreviver. E o que me parece que falta é a visão de que, para você se manter forte no mercado daqui para frente, a necessidade de evolução, aliás, você colocou muito bem, e está ligado diretamente ao empreendedorismo, de evolução e modernização, elas são imprescindíveis. Seja para quem empreende, quem vai começar agora, seja para aquele que já está empreendendo faz tempo. Nós tivemos na última década uma grande alteração do perfil de consumidor, uma enorme alteração do perfil das pessoas que hoje consomem muito por meios digitais e as pessoas que têm as suas lojas físicas, seus negócios físicos, precisam correr atrás do prejuízo, porque senão vão ficar para trás. Nós tivemos, nos últimos anos aí, uma modificação assim muito fácil da gente identificar, né? As padarias, né? No estilo de padarias que se transformaram, como é que a gente pode dizer, em casas de cafezinho? Grandes empórios, enfim, o pessoal tem lá as mesinhas, senta, toma o café. E foi uma mudança assim que perceptível. 1, 2, enfim, experimentaram, a coisa funcionou, foi uma arrenca que foi atrás e resolveu. Lamentavelmente, uma das maiores aí da cidade, no Canal 3, fechou, a casa está lá e ninguém sabe o que acontece, enfim, mas isso é um outro tema, é um outro assunto, né? Mas tem espaço para esse tipo de mudança? A necessidade existe, né? Sim, a necessidade existe, eu acho que a gente tem que acompanhar essa tendência. Você falou dessa casa do Canal 3, é muito triste mesmo, né? Eu estive acompanhando. Santa Marta, né? Eu moro aí do lado. E aí eu fiquei sabendo, uma perda. A vinculação nas mídias aí, falando que foi um problema com os proprietários também, alguma coisa nesse sentido, não sei direito o que foi que aconteceu, mas uma perda, um projeto lindo, né? Da casa, eu vi as fotos, achei muito legal. E Santos precisava, né? Espero que possa reverter essa situação, porque Santos precisa disso, né? É um ponto excelente. Mas eu acho que é totalmente possível, Buturão. Eu acho que dá para a gente reverter, dá para unir. A nova gestão, a Associação Comercial de Santos tem feito um bom trabalho também, tem unificado, aí tem feito algumas alternativas interessantes. Acho que pode ser interessante, aí acho que dá para reverter a situação. Diga, Santana. Eu queria fazer uma pergunta. Como vocês encaram o uso da internet, das redes sociais principalmente, como ferramenta de trabalho, até no trabalho de divulgação da BNI? Olha, é o principal, né? Principalmente Facebook. É fundamental. As equipes têm tido uma cultura bem bacana. Em média são 50 empresários, né, Breno? Acho que atualmente... Não, média de 40, né? 40 por equipe. E a gente costuma falar lá na equipe, a gente faz um engajamento pessoal, né? A gente acaba fazendo engajamento de forma que um acaba unindo com o outro e acaba falando assim, compartilha, né? E a gente tem um índice muito grande de compartilhamentos e de retorno. Eu acho que tem a questão do impulsionamento, que você acaba investindo, mas a participação das pessoas já faz muita diferença, né? Quando você pega um membro que você compartilha uma postagem,
tem tido bastante retorno. É um corpo a corpo digital, vamos dizer. Exatamente, Santana. É exatamente isso. A gente acaba pedindo e vai para linha do tempo, né? Vai para o Facebook da pessoa, ela acaba compartilhando. Então, é fundamental, sim. Ajuda e ajuda. A gente tem muita o Breno também acompanha. Muitas perguntas pelo Facebook, né? Pela mídia, nesse sentido, porque acaba vindo as mensagens aí, o WhatsApp, então... O Facebook não serve só para besteira, né? Na verdade, ele tinha que ser serve para coisas interessantes também. Para isso, né, Edgar? Usar essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica. O que me parece é o que o mau uso de uma ferramenta que é fantástica. Mas, no nosso caso, nós usamos o Facebook com maestria, é a principal fonte de divulgação de palestras, porque nós nem comentamos que existem micropalestras em cada uma das reuniões e às vezes é bem legal, isso é muito interessante para o empresário também que quer informação. E divulgamos as palestras e divulgamos nossos resultados que têm sido expressivos e crescendo a cada ano. E o Facebook, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa para divulgar, disseminar essa ideia que é tão boa nossa do BNI. Então, ela é fundamental, ela é a principal mesmo. Bom, a gente falou sobre o Cristian Barbosa e sobre o Adalto Correia, né? Falta falar sobre o Marcos Martins, né? Que é o diretor e é o CEO, né? Do BNI Brasil, que é a maior organização de networking do mundo. O que é que as pessoas que vão acompanhar lá podem esperar da palestra do Marcos Martins? Bom, o Marcos Martins ele vem para falar sobre técnicas de networking, né? Então, falar um pouquinho mais sobre como estreitar o relacionamento, falar sobre relacionamento entre pessoas, sobre o networking, né? O Marcos é um grande apoiador, é o CEO do BNI no Brasil, ajudou na equipe na primeira formação, né? Eu sou um pouquinho mais velho ali na formação, formação 2012, se não me engano, e aí ele veio, ele ajudou nas primeiras reuniões aqui na Baixada Santista, um cara muito bacana, extremamente estudioso, tem uma história de vida aí espetacular, vale a pena conferir que o sucesso dele, ele fala que ele andava pela Paulista ali, correndo atrás para montar a primeira equipe em São Paulo. Então, vale a pena aí conferir a história dele. Porque as pessoas, às vezes acham que networking, ele é apenas você estar dentro de um grupo dessa natureza. Ele não se resume a isso. Networking é, na verdade, você estreitar os relacionamentos. E pode ser dentro de um grupo ou não. Mas, claro, o Marcos Martins vai dar uma palestra fenomenal, dando todas as dicas de como ser um bom networker que pode ser usado tanto dentro do BNI quanto fora do BNI. E teremos também no dia a palestra do Rafael Barreto, consultor de qualidade do Sebrae São Paulo, mestre em gestão de negócios. Me parece também deve ser um tema bastante interessante, né, para desenvolver e o pessoal acompanhar, né? Sim, o Rafael já teve a oportunidade de dar algumas palestras na equipe, no BNI Indício também, do BNI Elite, acho que ele chegou... Não chegou ainda não, estamos ansiando por essa oportunidade, porque a agenda dele também não é tão fácil. Ele tem que gerenciar o tempo aí para poder sobrar para a gente. Conversar com o Cristo. Quais são os horários aqui da palestra? As palestras, sabem, não? Quem abre o evento... Como é que funciona? A palestra, provavelmente, quem deve abrir, se eu não me recordo, é o primeiro Adalto, Acho né? que é Adalto, Marcos, Rafael, Christian. Isso, o Christian que vai fechar. Por volta do meio-dia, então. Isso, exatamente. Tá certo. Vai ter um coffee aí, um intervalinho. Coffee break? De manhã, às 8 horas, não tem café da manhã, não, né? Não, de manhã não. Então o pessoal toma café, acorda mais cedo, já não é madrugada. Exatamente. Dá para acordar umas 15 para 7, por aí, preparar um cafezinho, sair de casa às 7h30 e tal, chega lá, 5 para as 8, entra, administrando o tempo, né? Participa. Você está brincando porque as nossas reuniões acontecem às 7 horas da manhã e muitas pessoas se recusam a acordar cedo. E sabe por que as reuniões acontecem nesse horário? Por duas razões. Primeiro, porque não atrapalha o horário de trabalho de ninguém. Exatamente. E em segundo, o BNI tem uma estatística de que as reuniões realizadas no período matutino são muito mais produtivas do que as realizadas na hora do almoço ou no período noturno. Está com a cabeça descansada. Então, se você entra num grupo desse, você quer resultado. Então, vamos trabalhar no horário que dá mais resultado. Muito bem.
O Boturão teve a oportunidade de ir também, né? Eu já fui lá. Então, ele pode falar. E com o convite na mão, só apresentar na porta, a gente participa lá, acompanha as palestras, né? Exatamente. De período matutino. Diga, Santana. Só queria um recado antes de acabar o programa. Hoje, 7 de abril, dia do nascimento do Líbero Badaró, hoje é dia dos jornalistas. Então, meus cumprimentos especiais. Parabéns. Todos os meus colegas de profissão. A todos os jornalistas. Parabéns a todos nós, tá certo? Que escolhemos esta profissão e parabéns especial àqueles que honram o diploma que conseguiram na faculdade, né? E que são muitos, tá certo? A nossa turma, todos, né? São profissionais sérios, decentes, corretos, que estão aí na luta numa profissão difícil, não é? Que não paga bem, lamentavelmente, mas que tem um mercado de trabalho extremamente curto, mas que... Futuro incerto. É apaixonante, futuro incerto, mas que é apaixonante, né? Quem entra no jornalismo, aquela coisa do vírus, né? Que entra no sangue da pessoa e não sai mais. Bem lembrado pelo Santana, parabéns a todos os colegas. Quem sabe vocês conseguem novas oportunidades. Novas oportunidades são importantes, sem dúvida nenhuma. Zé Daniel, obrigado, sucesso, tá bom? Vamos tentar acompanhar lá do jeito que for possível. Boturão, mais uma vez, obrigado, gratidão aí pela oportunidade, por você estar abrindo esse espaço pra gente aqui. Contamos com você, falta de convite não é, tá aí seu convite. A gente vai, com certeza, exatamente, toma até meio-dia não vai dar para ficar, lamentavelmente, né? Porque a gente tem aqui o programa ao vivo 1h30 e tem a pauta, essa coisa toda, né? E segunda-feira vamos falar sobre a crise no bolso das pessoas, isso, né? Sobre educação financeira. Educação financeira. Num período desse é triste, viu? Eu vou assistir essa educação financeira que é importante. Obrigado pela participação também. Olha, vai que é pódio, amigo. É possível isso, não? O cara que chega em milésimo lugar, 203º, vai que pode que vai um cara desse. Essa é a nossa equipe de corrida, que conta com pessoas ilustres aqui da Baixada Santista. Sem dúvida. Eu tenho a honra de participar. O Fábio também é da Fábio, Maurício, né? Maurício. Marcos Santini é atleta. Opa, esse atleta. Isso aí é outra Fabrício conversa. Julião, também atleta. Marcos Santini de tênis e futebol não jogava nada. Agora, só corria. Ele corre agora, bem. Ele é muito como bom. atleta, realmente é diferenciado. E eu tenho a honra de participar dessa equipe, gente. Assim como tive a honra de participar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você que está conosco. Santana sempre com a gente, né, de segunda a sexta. A gente ao vivo, 1h30 da tarde, com você, com a reprise do Ponto de Vista, às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.